Então um homem que tinha um reino para governar, um povo para administrar, passa agora a vida perseguindo um único homem. Por quê? Porque a inveja roubou o seu propósito, tornou ele um homem violento, isolado, inseguro. E esse é o problema. Quando a gente passa a vida se comparando, a gente perde a oportunidade de ser grato ou se alegrar com as nossas próprias vitórias. Você vê, Saul tinha os seus milhares para comemorar, mas ele preferiu adoecer olhando e se comparando com os 10 milhares de Davi. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo desse canal, mais um vídeo dessa série espetacular sobre ansiedade e personagens bíblicos. Esse é o quarto vídeo da série. Quero te convidar, se você ainda não assistiu, vai no canal, tem os outros 3 vídeos, ótimos conteúdos sobre ansiedade, né? Esse comportamento que na nossa sociedade hoje é tão comum, tão normal, então pode ajudar muito a sua vida. E hoje, nesse quarto vídeo, vamos falar sobre um personagem que marcou história ali no Antigo Testamento, que é sobre o rei Saul, né? O rei que antecedeu o grande rei Davi, um pouco sobre o seu comportamento que é tão atual na nossa sociedade hoje. Então, se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, compartilhe, mande para outras pessoas para que mais vidas sejam abençoadas. Vamos começar esse vídeo fazendo uma pergunta para nós mesmos. Você já abriu suas redes sociais no momento que você estava alegre, feliz, contente, e ali 10 minutos, 15 minutos depois de ficar rolando o feed, vendo a vida das pessoas, a beleza, as viagens delas, você saiu das redes sociais, desligou seu celular se sentindo horrível, totalmente para baixo? Hoje nós vamos falar sobre o rei Saul e como essa sua ansiedade por comparação levou um grande líder de Israel a se tornar um ser humano totalmente paranoico e infeliz. Vamos ver o que a psicologia, os estudos neurológicos dizem sobre a nossa comparação social, quando nós se comparamos muito com as outras pessoas. Estudos do psicólogo Leon Festinger, lá da década de 50, e outros mais atuais sobre comparação social, mostraram que nós temos um sentimento inato em nós, que é a gente comparar o nosso valor, né, aquilo que nós ganhamos, o nosso sucesso, a nossa beleza, o nosso status, em detrimento do próximo, né? Em vez de nós olharmos e se gratificarmos pelo nosso valor, a gente tem a grande mania de comparar com o outro aquilo que nós estamos conquistando, ou o nosso corpo, a nossa vida que seja. E isso foi maximizado muito pelas mídias, pelas redes sociais. Então, antigamente você se comparava com seu vizinho, com alguém que você cresceu, um amigo de infância, com alguém do seu trabalho. Mas hoje em dia você vai para as redes sociais e você tem um recorte perfeito. Você vê ali vidas editadas, né, com um grande número de Photoshop, e hoje ainda mais com a IA, que a pessoa pega uma foto dela, coloca lá na IA, pede para tirar marcas do rosto, pede para afinar a cintura, aumentar outras partes do corpo, e quando você vai ver, você tem vidas editadas que é metas inatingíveis de beleza, de status ou de corpo, o que seja. E assim se torna uma comparação injusta. Nesse estudo tem 3 tipos de comparação, que é a comparação lateral, que é a comparação quando você olha para o próximo, alguém que está ali no mesmo nível que você. Tem a comparação ascendente, que é quando você olha e se compara com alguém que está muito superior a você. E a comparação descendente, que é quando você olha e vê alguém que está abaixo da sua condição hoje. Porém, hoje nós olhamos e temos uma grande preocupação com a comparação ascendente, que é quando você olha para alguém muito superior e começa a se comparar com ela. Muitos, até antigamente, até hoje, ainda olham e se espelham nessas pessoas. Fala, puxa, se ele conseguiu chegar lá, eu também posso, também consigo, eu vou atrás desse objetivo. Se torna ali até um exemplo para ele. Só que muitos hoje, infelizmente, pela sua comparação social, começam a gerar ansiedade também social e começam a ver isso com olhos de inveja ou também com uma meta de fracasso para ele. Ele não consegue atingir essa vida perfeita que é exibida na rede social, então se torna uma comparação injusta. Você não consegue ter um discernimento de, puxa vida, aquela pessoa conseguiu isso por N fatores, mas você começa a se comparar, vê que você não tem essa vida e assim gera essa ansiedade de comparação social. E nós pegando esse gancho indo para a história de Saul, nós começamos a entender um pouco o que foi esse gatilho de comparação social dele. Ali em 1 Samuel 18, que é onde começa essa história de Saul, você vê que ele já tinha colocado Davi como líder dos seus exércitos. Davi já tinha derrotado o gigante Golias, já estava saindo e voltando vitorioso de um monte de batalha. Deus estava já abençoando Davi. E ali nós vemos que em uma dessas voltas, as mulheres de Israel começam a cantar no verso 7. Saul derrotou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E assim nós vemos que isso começou a indignar Saul, né? A sua indignação começou dentro da sua mente, dentro do seu próprio coração, porque ele começou a pensar que Davi provavelmente seria uma ameaça para a sua vida e para o seu reino.
Só que vamos pensar, Saul, como diz em capítulos anteriores, era o rei de Israel, era o homem mais belo, mais alto de Israel. Podemos até dizer que ele era o ponto mais alto da pirâmide social de Israel. Então, Saul, ele tinha tudo o que precisava. Por que ele vai olhar e comparar com um menino que tinha acabado de chegar ali no reino? Tinha, tudo bem, derrotado o gigante Golias, estava crescendo ali em ascensão, mas era um menino que via do interior, né, que até então era desconhecido para Israel. Só que você vê que quando as mulheres começam a cantar desse jeito, trazendo para hoje, é como se elas tivessem feito um post viral ali em alguma mídia social, e assim todo mundo agora estava curtindo. Então essa indignação de Saul começou dessa visualização de que alguém estava sendo mais eminente, mais aclamado que ele. Mas você pode ver, Davi não estava tentando roubar o reino, usurpar o trono, tentando matar Saul. Davi estava apenas sendo obediente ao próprio rei que tinha mandado ele ir nessas batalhas e estava voltando vencedor porque Deus estava abençoando. Então essa situação que alegrava tanto o povo trazia muita tristeza para o rei. Por quê? Porque agora a sua ansiedade, vamos colocar nesse termo, não nasceu da escassez do reino. Ele ainda era o rei de Israel, mas da sua percepção de ver alguém brilhando mais que ele, sendo mais eminente que ele. Estudos mais recentes de neuroimagem funcional mostram que quando a gente sente aquela inveja maligna, sabe, que deseja que o outro perca o que tem, áreas do nosso cérebro que são ativadas são as mesmas que processam a dor física, dor que nós sentimos no corpo, como o nosso córtex singular anterior, né, o conhecido CCA. Então a pessoa começa a olhar para o outro e fica monitorando ela excessivamente, procurando defeitos, procurando ameaças, e isso faz com que nós tenhamos um esgotamento mental. Por quê? Porque você começa a não mais pensar assim, puxa vida, eu estou melhorando. Você começa a sempre pensar, será que eu estou melhor que o outro? Será que eu estou superior ao meu próximo? Será que eu estou chegando no nível daquela pessoa que eu tanto estou vendo nas redes sociais? E isso é uma armadilha cerebral. Por quê? Porque sempre vai ter alguém melhor, mais bonito, mais inteligente, mais alto. E isso se torna aquela comparação ascendente, como nós acabamos de falar, injusta. Porque você vai começar a se sentir inferior. Você vai começar a ver que você não está alcançando esse ideal que às vezes é inatingível. E nós vemos isso na vida de Saul. Você vê que Saul ficou obcecado por Davi. Ele, como diz aqui no próprio verso 8, Saul vai dizer, mas para ele só falta o reino agora. Loucura, Davi estava começando a sua vida. Mas esse é o problema da ansiedade comparativa. Você transforma possibilidades em certezas. Então, quanto mais Saul observava Davi, mais inseguro ele ficava. E quanto mais inseguro ele ficava, mais ele observava Davi. Você vê que aqui no capítulo 23, no verso 14, diz que Saul buscava Davi todos os dias, perseguia Davi todos os dias. Então um homem que tinha um reino para governar, um povo para administrar, passa agora a vida perseguindo um único homem. Por quê? Porque a inveja roubou o seu propósito. Tornou ele um homem violento, isolado, inseguro. E esse é o problema. Quando a gente passa a vida se comparando, a gente perde a oportunidade de ser grato ou se alegrar com as nossas próprias vitórias. Você vê, Saul tinha os seus milhares para comemorar, mas ele preferiu adoecer olhando e se comparando com os 10 milhares de Davi. E isso é o que acontece na vida de muitas pessoas. Ela já tem uma vida que ela pode celebrar, que ela pode ser grata a Deus, que ela pode glorificar ao Senhor pelas suas conquistas. Só que ela sempre quer algo mais. Ela sempre olha para o outro e vê, eu preciso disso, eu preciso daquilo, aquela pessoa tem isso, eu preciso de mais. E ela esquece de ser grata pelo hoje, por aquilo que ela já tem. Ela perde a oportunidade de ter momentos felizes com ela mesma e com a sua família, porque ela vive se comparando com o próximo. E isso a psicologia moderna confirma, porque quando nós baseamos a nossa autoestima em coisas externas, como por exemplo curtidas, visualizações, aplausos, status de amizade com pessoas eminentes, isso demonstra que nós temos uma saúde mental fragilizada. Por quê? Porque quando não vier esse reconhecimento externo, quando você não tiver tantas curtidas, visualizações, aplausos, a pergunta que fica é, como que você vai lidar com isso? Você vê Saul. Saul, ele se perdeu no seu propósito. Deus não tinha chamado Saul para ser Davi, nem Davi para ser Saul. Deus tinha chamado Saul para ser rei de Israel. Mas a inveja cegou tanto os seus propósitos que ele passou a vida perseguindo Davi. Ele passou a vida, em vez de cuidar do povo de Deus,
em vez de cuidar do reino, em vez de olhar Davi como um grande guerreiro, como até um potencial sucessor do seu reinado, né? Porque ele não sabia os planos de Deus, e mesmo se soubesse, aí que ele poderia ajudar para quando ele chegasse lá na velhice, já que ele observava e via que Davi teve chances, a Bíblia mostra muito claro, 2 vezes, de matar Saul. E Davi não matou, porque ele falou, não tocarei no ungido do Senhor. Então ele podia ter pegado tudo isso, e mesmo tendo errado, ter contornado o seu caminho. Ter falado, puxa vida, esse homem ele é diferente. Esse homem realmente, porque ele mesmo afirma, você tem o caráter para ser um grande rei de Israel. Só que ele estava tão cego, que ao mesmo tempo que ele tinha esses lampejos de sanidade, ao mesmo tempo ele já voltava, já pensava que Davi era uma grande ameaça para sua vida, para, quem sabe, o reinado do seu filho, mesmo já sabendo que Davi tinha sido ungido para ser rei de Israel. Ele ficava tão louco dentro dessa sua inveja por Davi, que continuava perseguindo, mesmo já sabendo que ele estava lutando contra os próprios propósitos de Deus e também contra si mesmo. E aí vem a pergunta, então, como podemos vencer esse comportamento de comparação social e de inveja? Bom, a psicologia moderna ou outros mecanismos de ajuda social diz que a gente podemos fazer um detox das nossas redes sociais, que é a campeã, né, de trazer essa ansiedade comparativa para dentro de nós. Como já falamos nesse vídeo, as redes sociais traz esse senso injusto de comparação, porque como está tudo ali na sua rede social, tanto os seus amigos, conhecidos, que às vezes estão ali no mesmo nível com você, ou um pouquinho acima só, ou às vezes um pouquinho abaixo, também nesse mesmo feed tem pessoas muito mais alto que você. Pessoas famosas, ricos, que vivem uma vida perfeita que eles postam. Mas claro que a gente sabe que é uma vida editada. Porque quantos ricos e famosos que postavam um dia sorrindo, no outro dia, infelizmente, estavam ali se suicidando ou cometendo graves erros ou se afundando em drogas, no alcoolismo. Porque a vida é essa que nós vivemos. Essa é a vida real. Essa vida que você vive é a vida real. Então, como que você pode, às vezes você já tem esse sentimento de comparação social, de inveja, o que você pode fazer é um detox, vamos assim dizer, das suas redes sociais. Se você está vendo um perfil de alguma pessoa e nesse perfil está te trazendo ansiedade, insuficiência, estresse, uma amargura por dentro, vai ali naquela ferramenta que tem de silenciar, né, essa página, ou então você para de seguir a pessoa, deixa de seguir ela. Isso não é imaturidade, é preservação de saúde mental. Você vê, Saul, ele não podia evitar de ouvir as mulheres cantando lá sobre Davi, mas Saul, ele decidiu alimentar esse sentimento todos os dias nele. Então, é aquele velho ditado, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então preserve seus olhos, preserve o seu coração, não deixe que nenhuma raiz de amargura vindo da internet possua e toma conta do seu ser. E é justamente isso que a psicologia comportamental vem para nos indicar. Olhe para a sua própria jornada. Quando você estiver ali passando nas suas redes sociais e vê alguém que está em eminência, às vezes um amigo seu ou um famoso que seja, que está sendo bem sucedido, treine o seu cérebro para dizer o seguinte, que Deus o abençoe. O sucesso dele não exclui o meu lugar no mundo. Você vê, Davi já tinha sido ungido para ser rei lá na frente, mas Saul ainda era o rei, Saul ainda tinha o seu reinado. Então quer dizer, tinha espaço para ambos em Israel, era só Saul saber o seu lugar. O sol brilha para todos. Não quer dizer que o brilho de um vai tirar o brilho que está sobre você também. Há um espaço para todos nesse mundo. Deus te fez uma pessoa única. E a ansiedade por comparação acaba quando você sabe quem você é em Deus. Quando você entende que você não precisa dos 10 milhares de alguém para ser validado. Que Deus te deu uma identidade única, uma vida única, um propósito único e os seus milhares para você cuidar. E então o que eu te indicaria é você descobrir quem você é em Cristo Jesus. Você vê em João, capítulo 1, versículo 12, eu deixei esse versículo separado porque ele traz algo muito forte para a nossa vida. E que talvez você hoje, que está precisando dessa validação, de olhar para os outros, se comparar, de às vezes querer ser reconhecido, olha o que Cristo diz para você, que João escreve sobre Cristo, na verdade, né? João 1,12 diz, mas todos quanto o receberam, que receberam Jesus em seus corações, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, talvez você já seja cristão. Às vezes você está passando por esse momento da sua vida, porque às vezes nós esquecemos, isso é normal de nós, que nós somos filhos de Deus. Filhos de um Deus que criou todo esse mundo.
que, como vai falar no Antigo Testamento, é o dono do ouro e da prata, dono de todas as belezas criadas nessa terra, todas as maravilhas que nossos olhos podem ver, toda essa a magnificência do céu, das estrelas, de todo o universo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E Ele deu esse poder de nós sermos chamados filhos de Deus. Então, com Cristo sim, você pode querer se comparar, falar assim, eu quero ser igual a Ele, quero ser igual a esse meu irmão mais velho que foi tão perfeito nessa vida, então eu tenho agora um alvo a seguir, eu tenho alguém que eu posso olhar e falar, vou me espelhar nele. Esse é o Jesus. E se você ainda não recebeu, se você está assistindo esse vídeo e ainda não entendeu o que Jesus é, esse versículo aqui mostra. Ele vai te dar poder de você entender que você pode ser um filho de Deus. Basta você crer que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua alma e o que Ele fez lá na cruz do Calvário não é apenas uma história, mas ali foi um marco na história, para que agora todos quantos se achegassem a Ele podem ser chamados de filhos de Deus, que terão seu nome escrito no livro da vida e que lá na frente herdarão a vida eterna com Ele. É isso que Cristo veio nos oferecer, é esse poder que Ele falou, vocês podem agarrar isso como algo já hoje. Quem crê em mim hoje já tem a vida eterna. A vida eterna começa quando você crê em Jesus, começa a obedecer os seus mandamentos, se arrependendo daquela vida errada que outrora você tinha, e assim você começa a caminhar nessa comparação de o que Cristo fez nessa vida é o que eu quero fazer, é com Ele que eu quero me comparar, é igual a Ele que eu quero ser. Pode dizer praticamente não, é impossível ser como Jesus era, mas Ele deixou esse exemplo para que nós pudéssemos segui-lo, e mesmo quando tropeçarmos lá na frente, mesmo como tivermos assim, às vezes com sentimentos de inveja, com comparação com os outros, nós possamos repensar. Pensar, por que eu estou me comparando a outras pessoas se Deus me fez único? Me fez um ser único para Ele. E que eu tenho a certeza de que se eu estou com Jesus, eu tenho a vida eterna. E lá no céu, se alguma coisa me faltou aqui nessa terra, que eu fiquei me comparando com os outros, não me faltará nada, porque lá sim nós seremos completos. Então entenda, a maior luta de comparação que você tem que ter hoje na sua vida é com quem você foi ontem. Como que eu posso melhorar? Como que eu, Jean, melhoro o Jean de ontem? Como que eu me torno uma pessoa mais... que tenha mais compaixão, que ame mais o meu próximo, que queira ajudar mais alguém, que trabalhe e ajude mais a minha família, que cuide mais da minha casa, que seja uma pessoa melhor. É essa comparação que você pode fazer com você mesmo, se tornando uma pessoa melhor do que você foi ontem. Esse foi o nosso vídeo dessa série. Espero que tenha abençoado a sua vida como abençoou a minha. Se você não curtiu até aqui, curta esse vídeo, compartilhe, para que outras pessoas também possam vir a ver e, se estão vivendo nesse momento da vida delas, possam ser abençoadas, saírem desse momento ou ajudarem outras pessoas. E já vem novos vídeos, que você possa continuar seguindo o canal, ative o sininho para receber notificações e que Deus abençoe a sua vida.